O mundo ao nosso redor está literalmente desmoronando. Anualmente, as economias globais gastam trilhões de dólares em serviços que não contribuem para o aumento da nossa riqueza ou prosperidade diária. Eles apenas retardam o colapso. A única maneira de uma economia se tornar verdadeiramente próspera é investindo em infraestrutura. Países com infraestrutura melhor sempre serão mais prósperos do que aqueles com infraestrutura precária. No entanto, isso traz um grande dilema para economistas, formuladores de políticas e engenheiros, que ainda não têm uma resposta satisfatória. Apesar disso, muitos estão trabalhando para encontrar uma solução que, se bem-sucedida, poderia dobrar facilmente a riqueza da economia global em menos de uma década. As maiores e mais lucrativas empresas do mundo, responsáveis por uma parcela significativa da produção global, existem principalmente devido a investimentos em bens e serviços universalmente disponíveis, como estradas, portos, correios e até coisas menos óbvias fisicamente, como educação e defesa. Os governos ao redor do mundo têm levado esse conselho a sério. O desenvolvimento de infraestrutura raramente está longe dos discursos dos formuladores de políticas, e países inteiros têm baseado suas economias em projetos de infraestrutura. Nos Estados Unidos, o New Deal, um plano ambicioso de gastos em infraestrutura, reergueu a economia após a Grande Depressão. Hoje, após a pandemia de Covid-19, temos o plano Build Back Better. Não é exclusividade dos Estados Unidos. A maioria das maiores histórias de sucesso econômico no último século começou com o desenvolvimento de infraestrutura decisivo. Normalmente, isso é financiado pelo governo com dinheiro dos contribuintes. Em alguns casos mais raros, como em países ricos em recursos, esses projetos podem ser financiados por outras receitas estatais e, por vezes, esses serviços são totalmente privatizados. Existem vantagens e desvantagens genuínas em todos esses sistemas, mas, de qualquer forma, direta ou indiretamente, são as pessoas comuns que acabam pagando por essas ferramentas. E, não importa como seja financiado, todos enfrentam o mesmo problema: a manutenção. A manutenção pode parecer uma parte tediosa da infraestrutura, que por sua vez é uma parte entediante da economia, um campo científico entediante para muitas pessoas. No entanto, a verdade é que este é potencialmente o desafio mais importante em toda a macroeconomia e poderia explicar fundamentalmente histórias de sucesso e fracasso econômico em todo o mundo. Adam Smith, o fundador da economia como disciplina própria, sabia disso e dedicou grande parte de seu texto seminal, A Riqueza das Nações, falando sobre a importância da infraestrutura na construção da riqueza das nações. Embora os governos estejam dispostos a ouvir a primeira parte de seu conselho, que fala sobre os benefícios da construção nacional, eles costumam ignorar os avisos de que, como todas as coisas na economia, a infraestrutura tem seus próprios custos de oportunidade e, quando mal gerida, pode condenar uma economia tão facilmente quanto proporciona oportunidades. Assim, será que os gastos com infraestrutura definem um prazo para a prosperidade econômica de um país? Há algo que possa ser feito sobre esse problema. E se não, o que isso significa para as economias ao redor do mundo hoje? A infraestrutura desempenha um papel crucial em economias, como destaca Adam Smith. No entanto, há um dilema subjacente. Os custos de oportunidade e a má gestão podem ser prejudiciais. A manutenção contínua é um desafio central e como lidamos com esse aspecto pode determinar o sucesso ou o fracasso econômico. Governos ao redor do mundo estão atentos a esse fato, moldando suas economias em torno de projetos de infraestrutura. Atualmente, enfrentamos questões como o Build Back Better nos Estados Unidos, refletindo a importância contínua do investimento em infraestrutura após eventos significativos, como a pandemia de Covid-19. Isso levanta a questão: os gastos com infraestrutura definem o caminho para a prosperidade econômica. E podemos fazer algo a respeito? A resposta a essas perguntas moldará o futuro das economias globais. O desenvolvimento de infraestrutura também é um grande gerador de empregos e impulsiona a produção econômica por si só. Portanto, para governos que desejam revitalizar sua economia após uma estagnação, ou talvez apenas para melhorar a aparência das coisas além da realidade, os gastos com infraestrutura são a solução confiável de sempre. O problema é que isso só funciona quando há uma demanda genuína pelas ferramentas que estão sendo fornecidas. Atualmente,
O Sri Lanka enfrenta uma grande crise econômica contínua, após anos do que parecia ser um milagre econômico. O país aumentou rapidamente sua produção econômica entre meados dos anos 2000 e 2010, tornando-se uma das economias de crescimento mais rápido na região, que por si só já tinha economias em rápido desenvolvimento. No entanto, por trás desse sucesso, estava o fato de o país estar assumindo muita dívida para construir grandes projetos de infraestrutura. Isso, por si só, não seria um problema, pois, se o Sri Lanka quisesse se tornar uma economia globalmente competitiva, precisaria de estradas, portos e redes elétricas para apoiar indústrias modernas. A longo prazo, isso poderia proporcionar um crescimento econômico estável, mas, a curto prazo, o país ficou viciado no rápido crescimento, que podia alcançar apenas investindo mais em infraestrutura. Se um país constrói uma ponte, isso vai empregar milhares de pessoas para concluir a obra. Desde engenheiros e trabalhadores até empresários locais contratando funcionários extras para acomodar os trabalhadores adicionais ao redor do local. A construção de uma ponte também conta como produção econômica, como deveria, o que aumenta o PIB. Um país pode pegar emprestado muito dinheiro e usá-lo para construir infraestrutura, o que empregará muitas pessoas e fará a economia parecer que está crescendo. Mas, assim que o projeto de construção estiver concluído, o emprego diminuirá e o crescimento econômico daquele ano aparecerá como um ponto fora da curva, a menos que a economia produza mais para compensar o fato de que não terá mais produzido uma ponte. Uma solução, mas não necessariamente a solução certa, é simplesmente continuar construindo. Normalmente, os economistas apoiam particularmente países em desenvolvimento a construir mais infraestrutura. Então é fácil para esses países obterem empréstimos para financiar esses projetos. As nações também podem se sentir excessivamente confortadas pelo fato de que, se estiverem lutando para pagar sua dívida, podem simplesmente privatizar parte de sua infraestrutura, muitas vezes ganhando mais dinheiro do que custou para construir inicialmente. Se um país como o Sri Lanka pegasse emprestado 10 bilhões de dólares para construir uma rede elétrica, isso daria um impulso de 10 bilhões de dólares ao seu PIB, empregaria muitas pessoas e forneceria eletricidade para residências e empresas em todo o país para aumentar ainda mais a produção econômica. Um estudante do Sri Lanka poderia codificar a base para uma empresa de bilhões de dólares, mas nunca teria essa oportunidade sem eletricidade prontamente disponível. Mais imediatamente, fábricas que desejam aproveitar salários mais baixos no Sri Lanka poderiam abrir sem precisar fornecer seus próprios geradores, tornando-as muito mais competitivas. Seja qual for o mecanismo exato, essa rede elétrica também proporciona benefícios econômicos contínuos. Os 10 bilhões de dólares que o governo do Sri Lanka gastou neste exemplo também não foram desperdiçados, e muitas vezes, na realidade, o valor dessa rede elétrica pode ser significativamente maior do que o custo para instalá-la, porque empresas privadas vão querer comprá-la para ganhar dinheiro com o país em crescimento, pagando pela eletricidade. Para este exemplo, digamos que ela valha 15 bilhões de dólares se fosse vendida a uma empresa internacional de serviços públicos. Isso aumenta o que os economistas chamam de estoque de capital, ou o valor combinado de cada peça de infraestrutura na economia. O investimento, seja financiado por poupança ou dívida, aumentará o valor desse estoque de capital, de preferência mais do que o valor do empréstimo usado para fazer esse investimento. Então, isso é ótimo. O país obteve um lucro potencial, enquanto impulsionava o PIB e o emprego maciçamente a curto prazo e o ajudava consistentemente a longo prazo. Torna-se fácil entender por que os países querem continuar fazendo isso. O problema é que nem todo projeto vai trazer tanto benefício. Uma vez que o Sri Lanka ficou sem estradas, utilidades, pontes e portos, caiu na armadilha de construir coisas que não precisava apenas para manter um número crescente de pessoas trabalhando na construção. Eu realmente gostaria que houvesse uma melhor analogia para isso, mas é muito parecido com alguém doente recebendo medicamentos do médico. Nas doses corretas, pode melhorar massivamente a saúde dessa pessoa e colocá-la em movimento mais cedo do que de outra forma. Mas é fácil se acostumar com o impulso que esses medicamentos podem dar e exagerar, tornando-se dependente dele em detrimento da saúde a longo prazo. Existe a suposição de que bens públicos como esses não precisam gerar retornos econômicos, porque são bens públicos.
Embora seja verdade que eles não precisam gerar lucros no sentido tradicional, ainda é muito importante que grandes projetos como esses eventualmente produzam mais valor do que consomem. O Sri Lanka, em particular, é uma economia em desenvolvimento de baixa renda. Então, os credores o veem como muito mais arriscado para emprestar dinheiro do que, por exemplo, os Estados Unidos. E por causa disso, exigem uma taxa de juros mais alta. Se com base no sucesso da construção da rede elétrica, o Sri Lanka decidisse construir um estádio, que também custasse 10 bilhões de dólares, poderia ser mais difícil gerar um retorno sobre isso. Ainda impulsionaria o PIB e o emprego. Mas as vendas de ingressos e eventos a longo prazo poderiam ter dificuldade em compensar mais do que os juros sobre os empréstimos usados para pagá-lo. Se o governo fizer o suficiente desses projetos, eles podem começar a enfrentar sérios problemas para pagar seus empréstimos. Se isso for combinado com um grande choque econômico, como uma pandemia global, instabilidade política local ou algo assim, então o governo precisará levantar dinheiro rapidamente. Ele pode privatizar suas indústrias, mas se as coisas já estiverem desesperadas, as grandes empresas que antes adorariam investir em uma rede elétrica em um país em ascensão podem estar menos entusiasmadas em fazer o mesmo investimento em um país onde as pessoas estão agora lutando com desemprego em massa e o governo nem mesmo consegue pagar suas dívidas. O crescimento econômico anual de 2 dígitos pode ser uma coisa ótima, especialmente quando ocorre em um país onde esse crescimento pode tirar milhões de pessoas da pobreza. No entanto, se não for gerenciado de maneira sustentável, pode acabar colocando a economia em uma posição pior do que quando começou. Até agora, temos focado no Sri Lanka como um exemplo real recente disso acontecendo. Mas isso ocorre o tempo todo e pode estar acontecendo em uma escala ainda maior na segunda maior economia do mundo, a China. A China também sustentou um dos crescimentos econômicos mais intensos da história, e grande parte disso foi impulsionada por gastos com infraestrutura. Dada sua enorme população, geografia favorável e regulamentações industriais flexíveis, por muito tempo, a capacidade da indústria do país era restrita pela infraestrutura, embora isso não seja mais verdade há algum tempo. No entanto, o governo chinês se acostumou com o imenso crescimento econômico que consistentemente entregou. Agora, como sempre, precisamos dar o grande aviso de que as estatísticas econômicas da China são notoriamente imprecisas, mas até mesmo os números que mal passam de propaganda estão começando a pintar um quadro bastante sombrio. O governo, corporações estatais e domicílios privados todos assumiram muita dívida para alimentar uma bolha de desenvolvimento de infraestrutura que está ficando cada vez mais instável. Governos em vários níveis no país desenvolveram cidades inteiras antecipando que uma população urbanizada eventualmente se mudará para elas. Como toda a terra na China é de propriedade do governo nacional e não pode ser comprada, o governo está ganhando muito dinheiro alugando esses lotes para desenvolvedores por 99 anos. Os governos locais se beneficiaram dos gastos feitos para conectar esses novos desenvolvimentos a utilidades básicas com infraestrutura. Os desenvolvedores se beneficiaram da venda de apartamentos caros ao público em geral, e os compradores se beneficiaram da propriedade de apartamentos que continuavam a valorizar graças ao crescimento econômico do país. Infelizmente, foi esse sistema que estava criando a maior parte desse crescimento. E, eventualmente, a China, com sua população agora em declínio, percebeu que havia apenas tantas casas que as pessoas precisavam. Para ser justo, a China ainda tinha indústrias exportadoras e domésticas muito fortes para apoiar todo esse sistema, mas isso só permitiu que ele continuasse por mais tempo do que realmente deveria ter. O investimento nesse tipo de infraestrutura também veio em detrimento de investimentos em indústrias que poderiam ter melhorado a capacidade econômica de longo prazo do país. Na verdade, criar todas essas cidades espalhadas pelo país afastou as pessoas dos centros industriais produtivos na costa. Todo esse gasto alimentado por dívida pode ter aumentado a produção enquanto acontecia, e realmente aumentou o estoque de capital do país, mas o encheu com coisas que realmente não eram necessárias. A outrora cobiçada rede ferroviária de alta velocidade do país, que ficou sem grandes cidades para conectar e começou a se conectar a regiões que não justificavam o volume de tráfego necessário para se manter economicamente viável. Para piorar, o desenvolvimento simultâneo dos aeroportos e companhias aéreas locais do país significava que era mais barato
e mais rápido voar entre a maioria das localidades mais remotas. Isso foi um exemplo claro de superdesenvolvimento, feito para manter o crescimento econômico e manter os diversos grupos dentro do país felizes. Mas está longe de ser o único. Certifique-se de se inscrever, pois temos um novo vídeo chegando que será uma investigação profunda sobre a fachada desmoronante da economia chinesa. Mas por enquanto, parte do motivo pelo qual grandes projetos em muitas economias avançadas ao redor do mundo parecem nunca ir a lugar nenhum é porque existem organizações que realizam estudos de viabilidade para garantir que os recursos não sejam desperdiçados em infraestrutura que não proporcionará um retorno econômico. Uma vez que um país atinge um certo nível de desenvolvimento, a maioria dos projetos não contribuirá muito valor adicional, e em países mais ricos e desenvolvidos, naturalmente custarão mais para serem construídos, pesando ainda mais na análise custo-benefício que os economistas deveriam estar fazendo quando tanto dinheiro está em jogo. Nos raros casos em que comissões de planejamento exploratório encontram algo que poderia funcionar, assumindo que também supere as várias outras barreiras burocráticas que os projetos governamentais precisam enfrentar, há a tentação de manter esse plano até uma recessão, para que os gastos envolvidos possam ser usados como medida de estímulo. Claro, não há como ter certeza, mas muitos dos projetos anunciados no plano Build Back Better e em planos de infraestrutura semelhantes ao redor do mundo provavelmente caíram nesse tipo de situação. Encher o estoque de capital de um país com muitas coisas que não são realmente necessárias é um desperdício de recursos e, inevitavelmente, causará grandes problemas com a dívida se o país estiver contraindo empréstimos para isso. Mas isso nem é o maior problema. Até agora, estávamos trabalhando com a suposição de que toda essa infraestrutura dura para sempre. E, mesmo que não faça bem, não fará mal, exceto pelos juros da dívida que o país terá que pagar de volta. No entanto, tudo isso exige manutenção. Desgaste, corrosão, danos devido a condições climáticas extremas e obsolescência não são contados na maioria das principais cifras econômicas às quais as pessoas prestam atenção, como o PIB. No entanto, eles subtraem desse pool de capital a cada ano a uma taxa que pode rapidamente representar uma grande parte da produção total. Apenas a corrosão, principalmente na infraestrutura feita de aço, custa à economia global aproximadamente 3,5 trilhões de dólares por ano, cerca de 3,5% do PIB mundial. Isso é um número maior do que o PIB de todas as economias, exceto as 5 maiores do mundo. Em outras palavras, o país inteiro da Índia poderia dedicar seu sistema econômico inteiro apenas para o combate à ferrugem, e ainda assim não cobriria todo o dano que isso causa, lentamente e silenciosamente, desde o momento em que esses novos projetos são concluídos. A ferrugem é apenas um componente da manutenção da infraestrutura. Coletivamente, os recursos que o mundo dedica apenas para manter os recursos que já possui poderiam ser, de forma conservadora, 7% do PIB global. Isso não é uma melhoria marginal. Se esse problema fosse resolvido amanhã com alguma nova tecnologia revolucionária de construção, isso mudaria o mundo de forma mais significativa do que a internet ou a máquina a vapor. O crescimento anual é composto, e se não estivéssemos perdendo valor consistentemente a cada ano, cresceríamos o estoque de capital muito mais rapidamente do que podemos hoje, mesmo com investimentos dedicados e talvez imprudentes. Se descobríssemos uma tecnologia que eliminasse esse desperdício no virar do novo milênio, há apenas 23 anos, o mundo seria 3 vezes mais rico do que é atualmente. Claro, isso é um grande se, e vivemos em um mundo difícil que é implacável com as coisas que construímos. Portanto, até encontrarmos uma solução milagrosa, o melhor que podemos fazer é garantir que o que estamos construindo vai ajudar nessa corrida contra a deterioração lenta, em vez de acelerá-la. Se inscreva no canal. Aqui você encontrará análises aprofundadas e uma abordagem equilibrada sobre temas econômicos e geopolíticos.